Na minha família, as mulheres são as trabalhadoras. São as que conquistam tudo. Os homens, normalmente, são mais preguiçosos, gostam menos de trabalhar. E a minha avó sempre trabalhou desde cedo. O irmão mais velho dela se formou e foi formando os irmãos. E assim, cada um que se formava ia ajudando a formar os outros que estavam se formando, sabe? Por fim, no final, 5, 6 irmãos ajudaram o último a se formar. Então, todos meus tios avós tinham uma condição boa financeiramente. Nenhum rico, mas todos com uma situação, assim, tranquila. Sua casa, seu carro, o seu dinheirinho na conta para qualquer emergência. Não muito, mas um pouquinho. Seu salário fixo, mensal. Tudo estabilizado, tudo bonitinho. A minha avó tentou passar isso pro meu tio e pra minha mãe, só que de forma errada. Como ela sofreu muito, ela não quis que eles sofressem, então ela sempre passou muita mão na cabeça deles. O meu tio demorou 25 anos para arrumar o primeiro emprego. A minha mãe também. Por fim, quando a minha avó caiu de cama, o meu tio, que ainda não tinha saído de casa, minha mãe já tinha saído, meu tio não. O meu tio, que ainda não tinha saído de casa, resolveu que iria cuidar dela. E como ele não gosta da família, ele resolveu tirar todos de perto dela. Os poucos irmãos que tinham sobrado, minha mãe, eu, só a minha irmã mais velha que ele resolveu deixar porque ela foi criada por eles. Mas eu e minha mãe ele já não queria. Os irmãos da minha avó, ele não queria. Nossos primos também não queria. E tinha aquela coisa, né, de toda semana, escolhia um dia da semana que eu não me recordo qual, pra se juntar a família na casa da minha avó, pra fazer aquele bolinho da tarde, aquele chazinho da tarde, jogar papo fora, aquela coisa gostosa. Enfim, isso ele conseguiu tirar da minha vozinha. A minha vozinha não era paralítica, mas ela pegou uma doença na praia que fez com que os nervos dela atrofiassem. Então ela precisava de ajuda de andador, de muleta, né? E passou um tempo, ela precisou de cadeira de rodas. Ela continuava sentindo as pernas dela, mas como ela levou um tombo no banho, então ela não consegue mais ter firmeza para andar. Por fim, o meu tio resolveu que era hora de mudar, sair da casa que a minha vozinha morava, que na época valia uns 100, 150 mil. Isso há mais ou menos uns 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás. Era muito dinheiro. Mas ele vendeu. E ao invés dele dividir a metade para ele, porque ele falou pra minha avó que ele iria pegar a parte dele para comprar um apartamento para ele. E ao invés de ele dividir o dinheiro, metade para ele e metade para minha mãe, ele resolveu que como ele estava cuidando da minha avó, era ele quem teria que ficar com tudo. Então ele comprou um apartamento para ele e comprou um carro para ele. E com o resto do dinheiro que sobrou, dá para imaginar o que estava fazendo, né? Mulhezado. Enfim, minha mãe passando fome, passando dificuldade, comigo pequena, sem eu poder trabalhar, e ele nem aí para nós. A minha avó faleceu e ele era sustentado pela aposentadoria da minha avó. O que aconteceu assim que ela faleceu, faltava 2, 3 dias para sair o pagamento do mês. E ele cheio de contas para pagar. Como ele não trabalhava, então ele ficou sem receber o dinheiro. Porque ele não ficava o dia inteiro em casa com a minha avó, não. Ele saía de manhã, trancava a minha avó lá e só voltava de tarde. E ela tinha que se segurar para ir no banheiro, ela tinha que se segurar para comer e tudo mais. A minha avó, ela gostava de fumar um cigarro. Ela não tragava. Já estava no final da vida. Ele falou para ela que como ele tinha parado, ele não iria deixar ela fumar mais. Ela queria comprar e ele falava, desce as escadas aí e vai lá comprar na rua, sendo que ela não podia andar. Embora o vício não seja uma coisa legal, mas eu acho que foi muita crueldade que ele fez com ela. Enfim, depois que ela faleceu, ele perdeu o apartamento, ele vendeu o apartamento, né? Não soube investir o dinheiro, foi parar morando em uma das casas da minha irmã de aluguel. E a minha mãe pagava aluguel para minha irmã em uma das casas dela. E ele foi morar lá também. Aí é que tá o pulo do gato. Como ele não trabalhava, não tinha coragem para trabalhar, e vivia arrumando desculpa que ninguém queria dar emprego para um homem maior de 50, a minha mãe, que é a mesma que ele não se importou lá atrás com uma criança pequena, era quem estava sustentando e alimentando ele. A minha irmã falou pra minha mãe que não precisava dela pagar aluguel, mas a minha mãe é muito teimosa, então ela queria pagar, pra não ficar de graça. Já o meu tio, ele morou de graça lá, minha irmã deixou, e ele não tava nem aí com essa coisa de não querer ficar de graça, não querer ficar nas costas dos outros. Enfim, por fim, o meu tio morreu de Covid, e a minha mãe sofre até hoje, né, com essa perda. Já eu não consigo sentir saudade, eu não consigo sentir pena, embora foi uma coisa muito cruel, né? Uma morte muito triste, mas eu não consigo sentir pena dele. Até porque tudo que ele fez com a gente foi muito ruim. Inclusive, eu vou contar aqui em outros vídeos pra vocês. E aí, você acha que meu coração é de pedra? Que eu não tenho sentimento? Ou que, como ele não nutriu um sentimento de parentesco de tio e sobrinha, eu tô certa? Eu não sei o que pensar. Às vezes eu acho que eu sou um monstro. Me diz você a sua opinião. Ah, se você quiser ver a sua história aqui, pode mandar ela pra gente aqui nos comentários. Ou lá na VP Vizinho, que eu vou falar sobre ela aqui. E você vai ver a opinião da galera.